depois de algumas quedas, né? Com um certo atraso, eu tive alguns problemas logísticos aqui. De nada adianta ter duas internets se nenhuma das duas funciona. Triste, eu vou pedir para vocês, pedir para vocês colocarem um nome e um número só, né? Não precisa da série, porque é uma sala só. E a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre os três poderes, né? A descentralização do poder e a quem e para que isso serve, tá? Então é uma aula um pouco mais monótona, mas é uma aula bastante importante também, tá bom? Então, eu vou apresentar algumas notas aqui para os senhores, até porque não dá para a gente discorrer durante muito tempo, né? Eu até falei com a Ari que essa seria uma aula que duraria muito tempo, e aí eu fiz um resumo aqui, mas esse resumo vai passar por uma leitura, né? Eu vou ter que fazer uma leitura de pontos e fazer alguns comentários aqui, tá bom? Então, essa noção de divisão do poder político, né? De divisão desse poder, tem como intuito descentralizar. Então, a primeira coisa que vocês devem ter em mente é que os três poderes da nossa Constituição, e eu vou falar aqui a partir de 88, tá? Porque se eu voltar pré-Constituição de 88, tem muita coisa para ser dita e a gente vai ficar preso no looping para sempre, né? Então, a divisão dos poderes, ela é de suma importância para a gente começar a entender como funciona e entender que é necessário que haja uma descentralização dos poderes, e cada um dos poderes, eles se implicam um no outro e eles estabelecem freios para que um dos poderes não acabe por se sobressair ao outro, tá? Essa noção é uma noção que está presente na Grécia, né? Os gregos já estavam pensando nessa noção de descentralizar o poder, mas a partir, sobretudo, do final da Idade Média, ali no começo do racionalismo, o iluminismo também, sobretudo, né, isso é bastante importante, porque a gente aprende que o iluminismo e a Revolução Francesa, eles fizeram uma ruptura, né, com os governos absolutistas. Então, toda vez que a gente está estudando o absolutismo, o iluminismo, né, sobretudo o movimento francês ali, ele nos surge como essa ruptura, que vai delimitar o poder do soberano, que vai delimitar o poder do Estado. Mas é importante que a gente entenda também que o iluminismo, essa Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, depois a Revolução Industrial, são todos filhos de uma primeira revolução que não é tratada como revolução, e sim como reforma, que é a Reforma Protestante. A partir do momento que a Reforma Protestante se instaura na Europa, essa Reforma Protestante ela vai enfraquecer aquela noção, né, do poder divino dos reis, e isso vai começar a dar uma outra cara, sobretudo para os países, para as potências europeias que estavam começando a se estabelecer como estados-nação. Então a gente tem alguns autores muito importantes, né? Um deles é o próprio Maquiavel. Quando Maquiavel vai escrever O Príncipe, o Maquiavel começa a perceber que a política não podia ser pensada apenas filosoficamente como era nos séculos precedentes, né? Então, a política sempre foi pensada filosoficamente, sempre. Né? Desde Platão, que propunha um rei filósofo, Aristóteles, né, com a ideia da felicidade, da realização das potências, e aí Maquiavel ele percebe, né, ali no século do 14 para o 15, ele percebe que existe a política também pode ser encarada como uma ciência. E o Maquiavel ele estabelece uma ciência política, ele cria uma ciência política observando a política. Ele era um homem, um funcionário público que conviveu muito tempo com políticos e tinha um certo traquejo, e ele percebe que a política ela é uma ciência, e que os fenômenos políticos eles se repetem, né? Muda o tempo, mas as coisas tendem a acontecer se os elementos e se o contexto possibilitar. Então, o Maquiavel ele é considerado o pai da ciência política, e alguns outros pensadores que vieram depois vão pensar também os limites para essa política. Dois dos principais aí, né, desses principais pensadores, são o John Locke e o Montesquieu. O livro primordial do Locke para pensar nessa divisão dos poderes chama-se Dois Tratados sobre o Governo Civil, em que o Locke vai pensar, né, sobre uma perspectiva liberal, né, o liberalismo começando ali, o capitalismo e a burguesia haviam surgido, e ele vai pensar na delimitação do poder do rei a partir dessa premissa liberal, né, de colocar o indivíduo como
centro de todas as coisas. Para a época, a obra do John Locke, ela produziu grande impacto, né? John Locke era um autor inglês, produziu grande impacto. Quem conhece um pouquinho sabe que o Locke é o pai do liberalismo econômico, né? Daquilo que a gente conhece hoje como liberalismo econômico. E um outro autor bastante importante é o Charles de Montesquieu, né? Que é um pensador que escreveu O Espírito das Leis, e ele vai pensar nesse imbricamento dos três poderes mesmo, né? Ele vai recorrer a uma leitura dos gregos, e ele vai pensar o seguinte: se não houver dentro da política, né? Se não houver dentro da política a possibilidade de os poderes se delimitarem, se corrigirem e se antagonizarem, a tendência é que o governante, o príncipe, ele sempre esteja dentro de um contexto em que as vontades dele vão acabar se estabelecendo. Isso acontece, né? Nós vivemos num regime presidencialista, e aqui no Brasil, o presidente ele é chefe de governo e chefe de Estado também. Mas, por exemplo, num governo parlamentarista, por exemplo, como na Inglaterra, a gente tem uma mudança, né, nessa perspectiva. Então, na Inglaterra, a gente tem a rainha como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo. No caso, a rainha ela serve como um símbolo, né, porque quem manda mesmo são os primeiros ministros. No caso do Brasil, em que a gente vive um presidencialismo, o presidente da República, que é o chefe do executivo, ele manda no governo, ele é o chefe do governo e chefe do Estado também. E esse poder tripartido, esse poder que vai colocar cada um dos lados, ou cada uma das instâncias para corrigir a outra, para impedir que a outra vá e se torne absoluta, ele é pensado por quase todas as democracias. Depois de Montesquieu, dessa obra Espírito das Leis, as democracias começaram a se estabelecer também com a ajuda do capitalismo, né? O capitalismo ele fomenta isso, porque o Estado liberal ele necessita de paz para que haja produção mercadológica, para que haja produção de bens e serviços. Então, nos Estados liberais, o poder tripartido ele caiu como uma luva, porque você tem a possibilidade de limitar o poder e de encontrar paz. Tem um outro pensador, né, estou dando alguns spoilers aqui, mas tem um outro pensador chamado Norberto Bobbio, que é um pensador italiano, um filósofo político italiano, bem interessante. Ele vai dizer: a principal característica de uma democracia saudável é a transparência, né, a transparência da política e a transitoriedade do poder. Isso quer dizer o seguinte: é necessário trocar de político, né? E tem até uma frase que eu não sei quem diz, mas diz que os políticos devem ser trocados pelo mesmo motivo que as fraldas de bebês devem ser trocadas, né? Então, é necessário que o poder ele seja transitivo. Ele não só seja dividido e descentralizado, como ele também seja transitivo. É necessário haver a troca de governantes para que esse governante que está há muito tempo no poder ele não se estabeleça como um ditador. E isso acontece, senhoras e senhores, eu estou bebendo um refrigerante, água aqui, porque eu estou um pouco doente, e aí corre-se o risco de eu perder a voz, de eu ter um ataque de tosse, ou de desmaiar aqui, tá? Então, se acontecer, continuem aí, esperem eu voltar, porque a gente já caiu uma vez, não vai cair novamente. Então, a ideia é essa, tá? Quando vocês estiverem no vestibular, e a palavra três poderes vier à mente, ou, por exemplo, se o tema debatido for três poderes, é primordial que vocês deem um jeito de citar o Montesquieu, tá? Charles de Montesquieu. Até mais do que o John Locke, tá? Porque o John Locke, ele é importante, porque ele vai estabelecer um Estado liberal, tripartido, mas mais importante ainda o Montesquieu, porque o Montesquieu ele vai dizer da necessidade desse poder se imbricar. Então, caiu três poderes, a palavra Montesquieu precisa aparecer e ela precisa vir à tona de qualquer modo. Caso contrário, vai ser muito difícil para vocês argumentarem, tá? Então, esses dois filósofos são referência quando a gente vai pensar nesse poder tripartido, mas há outros pensadores que vão pensar nos limites da política, né, como, por exemplo, Kant. O Kant ele não vai pensar no limite do Estado moderno dentro do próprio Estado, mas ele vai pensar nos limites do Estado fora de si. Então, como que um Estado se relaciona com o outro? O Kant escreveu um texto chamado A Paz Perpétua. É um livrinho bem pequenininho, é um texto bem curto, né, curtíssimo, na verdade,
em que ele dá as diretrizes para como os estados devem limitar o seu próprio poder na relação com outros poderes, né? E dizem que a ONU foi criada inspirada nesse livro do Kant. É bastante importante vocês entenderem que tanto a filosofia, tanto a sociologia quanto a filosofia, mas sobretudo a sociologia, ela cumpre um papel importante nessa análise da realidade, né? E é importante vocês entenderem também que todas as vezes que a gente vai pensar na política, esses autores eles são primordiais. Por quê? Porque eles determinaram e delimitaram como fazer, né? A política e como acontecer. Então, de certo modo, esses autores referência, que a gente chama de autores referências, eles estão sempre vindo à tona e eles precisam ser as referências de vocês, quando vocês estiverem pensando em política também, né? Citar um John Locke, citar um Montesquieu, um Kant, um Maquiavel, um Diderot, um Voltaire, ter pelo menos alguns desses autores com o conhecimento básico deles para vocês poderem se relacionar socialmente no ambiente acadêmico com algum critério, tá? Então isso é bastante importante também. Ou, né, dito de outro modo, vocês devem escolher um autor, um ou dois autores, e tentar se aprofundar, tentar conhecê-lo, para que isso te ajude na sua vida vindoura, né? Vocês que estão praticamente com o pé no vestibular e praticamente com o pé na universidade, é bastante importante, independentemente da área que vocês vão seguir, ter esse conhecimento de autores que são autores referências, tá? Então, os três poderes, aqui, segundo a Constituição Federal, a gente tem na CF de 88 os artigos que tratam dos três poderes, né? Sobre o poder legislativo são 31 artigos, sobre o poder executivo 16 e sobre o poder judiciário 13. E a gente tem também o Ministério Público, a Advocacia Geral da Nação, a gente tem a Defensoria Pública, enfim, a gente tem os poderes ligados ou ao Executivo ou ao Judiciário que cumprem função reguladora também, tá? Então a gente tem aqui o Congresso Nacional, que é bastante conhecido, né? Todo mundo aqui conhece. Tá um pouco estranho, porque eu fiz no PowerPoint, migrei aqui para o Google, eu acho que ficou um pouco desproporcional. Mas, foi produzido pelo arquiteto Oscar Niemeyer, né? E aqui tem um simbolismo bastante importante, tá, senhores? Simboliza o Congresso Nacional. Esses dois prédios do centro, esse H, simboliza a vontade soberana do povo, tá? Esse prato virado para cima, ele simboliza a Câmara dos Deputados. E por que é um prato virado para cima? A ideia de que é um lugar que acolhe... Desculpa, pessoal. Por que é um prato virado para cima? A ideia de que é um lugar que acolhe as pessoas e as diferenças, a diversidade dos sujeitos. Então, proporcionalmente, a gente tem muito mais deputados do que senadores, né? Ao total, são 513 deputados federais, e esses deputados federais, eles dão conta de atender demandas, né? Então, você tem o deputado que representa o povo indígena, o deputado que representa os evangélicos, o deputado que representa alguma outra minoria, e tem o deputado que representa algum viés da economia, o deputado que representa alguma ideologia. E aí, esse prato aberto, a ideia de acolher essa diversidade de pautas e de olhares do mundo. E aí, no outro prato, né, esse prato, essa cuba, ou essa concha virada para baixo, a gente tem o Senado Federal, né? O Congresso Nacional, ele é bicameral, né? Ele tem duas câmaras, a dos deputados e os senadores, e o Senado, e essa do Senado, o Senado, ele é virado para baixo. Isso quer dizer o seguinte, de certo modo, os senadores, eles estão pensando na vontade do Estado. Então você tem a vontade do povo, aberto, e a vontade da República, né? Embora eles também sejam representantes do povo, eles estão pensando na vontade da República. Então, é como se fosse democracia e república, tá? São as vontades e os limites republicanos, tá? Então, quando vocês observarem esse prédio, lembre-se disso. A vontade soberana do povo, os deputados federais, né? E os senadores, tá bom? E aí, como eu disse para vocês no começo da aula, a gente vai fazer uma leitura aqui, que vai ser uma leitura exaustiva, tá? Então, o sistema do poder legislativo, que é o primeiro poder que a gente vai abordar aqui, ele é bicameral, né? Então tem duas câmaras ali, a dos deputados e o Senado,
E aí no artigo 44, eu fiz alguns recortes aqui, tá? Eu brinquei com vocês no começo da aula que eu tive essa aula há muito tempo e agora eu estou me vingando, né? Eu estou reproduzindo isso pelo qual eu passei, mas que é bastante importante. O Foucault vai chamar isso de microfísica do poder, né? Você sofre, aí você vai lá e reproduz no outro, coitado. Então, no artigo 44, vou resumir aqui, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, né? Que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado e em cada território no Distrito Federal. Eu tinha um link aqui que caiu antes da internet que dizia, né, qual era a proporcionalidade. Mas a internet caiu e eu acabei cancelando, eu acho. Estava tão legal. Porque esse link, ele demonstra quanto cada estado, né, porque os deputados federais são eleitos proporcionalmente pelos estados, e demonstrava quanto cada estado tem. É interessante porque é um cálculo proporcional, mas esse cálculo proporcional ele não é muito preciso. Por que ele não é muito preciso? Porque alguns estados, como estados menores, têm mais representantes, e alguns estados maiores, proporcionalmente, não têm tantos representantes assim. Eu gostaria de achar esse link, não sei se vou conseguir, a gente está fazendo ao vivo aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, meu, ô louco. Acho que é esse link aqui. E, então, assim, proporcionalmente, cada estado elege 3 senadores, né? E lembrando que a gente estava tratando... não tá, pessoal. Depois eu mando para vocês o print com a proporcionalidade. Acho que em São Paulo são 70 deputados, no Acre são 8, no Distrito Federal são 8. Então, assim, existe uma proporcionalidade que não é muito clara, tá? Para se compreender o número de deputados. No caso do Senado, independentemente da quantidade de pessoas que esteja naquele estado, é sempre 3, né? Então, é importante vocês entenderem também essa lógica. No caso um estado como São Paulo, ele tem muitas demandas, ele tem muita necessidade de grande representatividade. Então, se elege mais deputados federais. Enquanto, por exemplo, no Senado são 3. E aí isso faz a gente pensar na ideia da república e da democracia. O deputado federal, ele é um elemento dessa democracia vasta e complexificada. O senador, ele é uma consequência, um elemento dessa necessidade de representação equiname, dessa necessidade de representação igual, cada estado com o mesmo poder. Então, nesse sentido, é bastante importante vocês pensarem isso, né, que os deputados federais, eles representam a diversidade, e os senadores, eles representam os estados republicanamente, né, politicamente, tá? Então, a gente tem aqui, aí no artigo 46, o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, né? Então, 3 e não tem essa. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. O mandato dos senadores também é maior, né? É o dobro dos outros políticos normais, tá? E aí as competências, tá? E o que cada um faz. O professor não está enxergando muito bem. Mas aí, eu vou ler alguns aqui para vocês, e aí vamos lá. Deixa eu ver se abre aqui, de maneira a apresentar. Está um pouco devagar o computador, tá? O computador às vezes é reflexo. Eu estou pedindo para parar, ele não para, que beleza. Tipo, vídeo cacetada. Então, deixa eu voltar aqui. Senhores, não consigo manter aberto. Então, no 48, eu sei que vocês não vão conseguir ver, mas vamos lá. No 48, cabe ao Congresso Nacional, e isso está na Constituição, tá? Com sanção do presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Especificamente sobre, a gente tem 15 incisos que tratam disso, dentre os quais o sistema tributário, planos, orçamento, anistia, criação e extinção de ministérios e outros órgãos. De certo modo, o legislativo, ele, de maneira resumida, tá? Ele cria leis.
Ele cria leis, extingue leis e altera leis, né? Por isso que ele é o legislativo, né? Está relacionado àquela ideia de lex, a lex romana. E ele também tem a finalidade e a função de analisar o orçamento do Estado. Então, é necessário que aquilo que foi dito que seria gasto, seja gasto dentro dos limites que foram estabelecidos. Então, o Legislativo, ele cumpre uma função fiscalizadora, tá? E o Congresso Nacional, ele tem como competência, segundo o artigo 49, deliberar acerca de acordos internacionais, autorizar o presidente a celebrar uma guerra. Então, por exemplo, vai acontecer uma guerra. O Bolsonaro diz assim, o Bolsonaro, a Dilma, o Temer, o Lula, a gente vai entrar em guerra contra tal país. Isso vai ser levado ao Congresso, e o Congresso vai deliberar e vai haver uma votação se a gente vai ou não participar dessa guerra. Isso acontece também no caso dos Estados Unidos, né? A gente vê muito isso, o Congresso votando para se vai ou não atacar o Afeganistão, se vai ou não atacar o Irã. Então, isso está muito presente, né, nas competências dessas câmaras legislativas de seguir os rumos, de ajudar o presidente, né, de ajudar o chefe do executivo a estabelecer os rumos pelos quais ele vai seguir. Tá? Então, no artigo 50, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministros de Estado ou qualquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado. Então, por exemplo, o Legislativo, ou o Congresso, né, as duas câmaras, eles podem chamar, por exemplo, um ministro que está fazendo alguma coisa errada. Sei lá, um determinado ministro resolveu fazer alguma coisa que está indo além ou que está muito obscura, eles podem chamá-lo, né, com certa antecedência, para que ele vá até lá prestar esclarecimentos. Isso aconteceu recentemente com o ministro Salles, né, em que ele foi lá falar sobre as declarações que ele tinha feito. Isso acontece com bastante frequência, né, mas só aparece mais na mídia quando a gente tem algum tipo de polêmica, tá? No 51, diz assim, compete privadamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instituição do processo contra o presidente e vice da República e os ministérios do Estado. Então, por exemplo, vai acontecer um impeachment, para que esse impeachment aconteça, ele vai lá para o chefe do Congresso, né, no caso, Rodrigo Maia, ele vai analisar e ele vai botar em votação. Só que não é uma maioria simples. Eu vou colocar um número aqui. Imagine que fosse 100 pessoas. 51 pessoas são a favor do impeachment. Então o impeachment vai acontecer, né? O processo de impeachment vai dar andamento. Não é assim que acontece. Para isso acontecer, é necessário 2/3. Então, eu não sou muito bom de matemática, mas pelo menos 67 deputados de 100, eu estou arredondando aqui, teriam que concordar para que esse impeachment desse andamento. Então, 2/3 precisam estar em acordo para que aconteça. Não é maioria simples, tá? É uma maioria de 2/3, tá? Aí no 51 diz que compete à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3, desculpa, o 52, compete privadamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente, o vice e ministros do STF, aí do CNJ, Comissão Nacional de Justiça e tudo mais. Então, o Senado também cumpre um papel bastante importante nessa relação. Tá? E aí, quais são as emendas? No processo legislativo, a gente tem aquilo que a gente chama de emendas constitucionais. Tá? Então, no artigo 60, a Constituição poderá ser emendada, que é como se você estivesse criando um amparo para aquela lei, um remendo para aquela lei. Tá? Você cria uma saidinha. Né? Se a Constituição não contempla e o mundo está em constante de mudança, você cria uma emenda para aquilo. Tá? É como se fosse um acréscimo, tá? Aí no artigo 60 diz assim, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. O presidente da República também pode solicitar de mais da metade das assembleias legislativas de unidades federais, ou seja, as emendas constitucionais, elas podem ser propostas tanto pelo legislativo quanto pelo executivo. Quando que uma emenda não pode acontecer? Quando essa emenda ela vai contra aquilo que a gente chama de cláusula pétrea. Isso quer dizer o quê, professor? Tem algumas coisas que estão presentes na Constituição Federal que não podem ser mudadas.
para que fossem mudadas, teria que desmanchar tudo e fazer uma nova Constituição. Isso seria um processo traumático. Então, por exemplo, algumas dessas coisas seria... desculpa. É a forma federativa dos estados, a maneira como os estados estão organizados, o voto direto, secreto, né? Você não pode mexer em nada, não pode criar uma emenda constitucional que altere o direito das pessoas votarem, a separação dos poderes não pode ser alterada, ou seja, essas cláusulas são cláusulas de pedra, elas não podem ser mexidas, nem pelo legislativo, nem pelo executivo, nem pelo judiciário. Elas foram estabelecidas como cláusulas pétreas e elas não podem ser alteradas em momento e em hipótese nenhuma, tá? E a gente tem mais algumas atribuições aqui, ó. Processos legislativos, leis complementares e ordinárias. O artigo 61 diz assim, ó, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Aí nesses dois diz assim, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Resumidamente, é o seguinte, não cabe só ao legislativo criar leis, né, nem ao legislativo, nem ao Senado. Um cidadão comum pode, se quiser, né, mandar uma lei para ser votada, né, para ser discutida lá. Lembrando que nós somos uma democracia representativa. Então você vai colocar lá a pauta, você vai colocar lá a demanda e eles vão analisar. Um exemplo disso, que aconteceu recentemente, é aquela lei chamada do ficha limpa, né, que os políticos que têm a ficha suja não podem se candidatar a cargos políticos e tudo mais. Essa lei, ela é uma demanda que nasceu da população. Então a população fez lá chama de baixo assinado, as pessoas assinaram, né, e aí quando chegou a proporcionalidade necessária, essa lei foi levada ao Congresso e foi votada e foi aprovada, né? Com certeza, muito a contragosto dos deputados e senadores que lá estão, né, porque isso depõe contra grande parte deles, tá? Então, nesse caso, um cidadão comum pode, se for uma demanda que tem bastante repercussão e que tem bastante adesão, propor que uma lei seja votada, tá? E aí, sobre as leis complementares e ordinárias, senhores, é assim, tá? Eu sei que é complexo ficar lendo, mas como a gente está se baseando no texto da Constituição, a gente precisa passar pelos artigos, tá? Então, tenham paciência aí. No artigo 66 diz assim, ó, o projeto de lei aprovado por uma casa será revisado pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Aí no parágrafo único, sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. O que isso quer dizer? Que como é um poder bicameral, esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele precisa ir para o Senado, pro Senado. Os senadores vão apreciar e vão votar se ele passa ou não. Caso ele seja mexido, digamos assim, aí ele volta novamente para a casa iniciadora, que vai contemplar essas mudanças e vai enviar novamente. Caso ele seja rejeitado, ele vai ser arquivado, e aí a Câmara dos Deputados, no caso, vai ter que estabelecer uma outra solicitação. Então, desse jeito, os poderes eles acabam freando. Então, imagine que a Câmara dos Deputados, ela vote um projeto que vai beneficiar, porque a maioria é de São Paulo, ela vai beneficiar o Estado de São Paulo em detrimento, eu estou dando um exemplo bem ridículo aqui, tá? Em detrimento dos outros estados, que têm menos deputados federais e menos representatividade. Quando chegar no Senado, o que vai acontecer? No Senado, a gente tem a quantidade de senadores proporcional e igual para todos os estados. Então, a tendência é que o Senado vai julgar essa proposta sobre uma perspectiva mais justa, mais equinâme. E aí, esse projeto de lei ele vai ou passar ou ele vai voltar, né? Essa lei ordinária vai passar ou ela vai voltar. Por quê? Porque senão haveria o que a gente chama de ditadura da maioria.
as maiorias vão esmagar as minorias. Sempre tem uma maioria mais poderosa, e numa democracia isso tem grande possibilidade de acontecer. A maioria tem uma vontade que pensa só em si mesma e esmagar uma minoria. Então, de certo modo, o Senado ele cumpre a função de não permitir que exista uma ditadura da maioria. Tudo bem, senhores? Então, aí a gente tem aqui, ó, no 66, a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República que, aquecendo, o sancionará. Ou seja, além de tudo, além de passar pelas duas câmaras, o presidente da República tem que assinar se ele aceita ou não, ele sanciona ou não. E aí, é interessante vocês pensarem aqui, porque isso virou uma arma política nos últimos dias, né? A Câmara aprova, o Senado aprova, vai para o presidente sanciona ou o presidente nega. Ele vai dizer não. Não foi não aceitei e vai continuar do jeito que está. Aí o que acontece? E aí a complexidade da coisa. Por quê? Porque se o presidente rejeitar, volta para a casa iniciadora, há uma nova votação, passa de novo, e se as duas casas de novo aceitarem passar, esse projeto passa sem que o presidente consiga vetar. Então o veto vai ser proibido. E isso vira uma arma política, porque nenhum presidente, nem um deputado, nem um senador quer que o seu projeto seja vetado, né? Ou quer que o seu projeto passe sem o consentimento das outras casas. Porque imagine o constrangimento, né? Um determinado presidente vai dizer, isso aqui não vai acontecer, não. Aí volta para a Câmara dos Deputados, eles voltam, passa pelo Senado, aprovou dessa segunda vez, o presidente não vai mais poder vetar, e aí passa. E aí vai aparecer na imprensa, vai ter toda uma discussão, né? Porque, o presidente vetou da primeira vez, a Câmara foi lá e fez. Isso mostra um atrito entre os poderes, né? E aí tem um prazo aqui, um tempo que isso acontece, mas eu acho que isso não é tão importante assim. E aí, como eu disse para vocês, né, o Legislativo ele é encarregado por analisar as contas da União, né? Então, no artigo 73, a gente tem o Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros. Os ministros do Tribunal de Contas serão escolhidos, essa é uma outra questão problemática, que são ministros escolhidos dentro de um processo bastante problemático. No 1 diz assim, ó, um terço pelo presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público, junto ao tribunal, indicado em lista tríplice pelo tribunal, segundo os critérios da antiguidade e merecimento. Então, quanto mais velho o sujeito maiores são as chances dele ser um dos indicados. Isso acontece também na reitoria das universidades públicas, né? Então, por exemplo, a Universidade Federal do ABC, ela tem um reitor lá. E aí o que acontece? A universidade, ela vai votar internamente 3 reitores, e aí aquele reitor que foi escolhido pelos professores, pelos alunos, pela administração, vai até o presidente para o presidente sancionar. Então, esses caras escolhidos, né, eles são sempre da vontade da própria comunidade escolar. O mesmo acontece com o Tribunal de Contas da União. Tudo bem, senhores? Senhores, está muito rápido? Vocês estão aí ainda? Essa é uma outra pergunta. Sim. Sim. Não está tão rápido ainda não, professor. Tá bom. Sim, para todas as perguntas. Que bom que vocês estão aí ainda. Não dormiram, né? Então vamos lá. Aí a gente tem o Poder Executivo. As outras são mais tranquilas, tá? O Poder Executivo ele é constituído, sobretudo, pelo presidente e pelo vice-presidente. E pelos ministros de estados, né? Dirigentes de empresas públicas, autarquias e fundações de Poder Executivo. Nesse processo a gente tem os órgãos consultivos do presidente da República, e aí pro Poder Executivo, pro Bolsonaro e pro Mourão, a gente tem o Conselho de República e o Conselho de Defesa Nacional. Eles funcionam mais ou menos como o Conselho de Defesa Nacional, como o Conselho de Guerra, e o Conselho de República como o Conselho de práticas políticas, né? Então, esse Conselho de Defesa Nacional vai pensar, por exemplo, no narcotráfico, nas regiões fronteiriças, quais são as medidas que o Poder Executivo deve tomar, em conjunto com o Poder Legislativo e Judiciário. Esse Conselho de República são as ações republicanas mesmo, né? Que tem uma relação com a política prática. Tá? O Poder Executivo, só um adendo,
ele é representado pelo chefe de Estado e governo, no caso o presidente da República e o vice-presidente, mas o executivo ele também desce, ele declina pelo poder estadual e municipal. Então, o poder executivo se constitui pelo presidente da República, mas também pelos governadores dos estados e pelos prefeitos das cidades, né, apoiados pelos seus secretários, tanto estaduais quanto municipais. Então, os presidentes, os governadores e os prefeitos constituem isso que a gente chama de poder executivo. No caso do presidente da República e do vice, é o poder executivo federal, certo? Essa é a parte mais importante. As atribuições do presidente da República, no artigo 84, compete privadamente ao presidente da República, são 27 incisos, né? Dentre outros pontos, nomear, exonerar ministros e com eles dirigir a administração superior federal. Então, o presidente da República, ele nomeia ministros. Então, por exemplo, recentemente, o presidente da República colocou um ministro da Educação lá, aí não deu muito certo. Aí o presidente foi lá e tirou e colocou outro, aí não deu muito certo. Aí o presidente não colocou ninguém, aí deixou sem. Aí agora colocou outro. Aí esse daí tá mais quietinho, parece que tá dando certo. Então, o presidente, ele tem a possibilidade de escolher os ministros que vão trabalhar com ele. Ele tanto escolhe quanto ele exonera, né? Ele tira do jogo também, tá? Então, o presidente da República dispõe, mediante decreto, da organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar um aumento de despesas. Então, o presidente ele pode fazer mudanças nessa administração federal, desde que essas mudanças elas não impliquem um aumento de gastos para o Estado, tá? Normalmente, os presidentes, eles dizem que vão cortar ministérios, porque quanto menos ministérios, menos gastos. Normalmente, acaba o mandato, eles estão com mais ministros do que eles tinham quando eles assumiram o cargo. Isso é muito estranho, porque todos entram prometendo que vão diminuir o número de ministérios e cortar os benefícios, e quando eles saem do governo, tem mais gente do que tinha antes. Isso acontece por uma questão política, tá? Porque o que acontece? Por exemplo, vamos imaginar que um determinado presidente da República diga assim, ó, a gente vai tirar todos os funcionários públicos que são indicados, né? O que é um funcionário indicado? Ele é um funcionário comissionado. Essa pessoa recebe um convite para trabalhar e ela começa a trabalhar no governo. Ela vai ter um salário muito bom, mas ela não é concursada. Ela nunca prestou concurso federal. Então, ela não tem a estabilidade de um concursado. E aí, o que acontece? O político, ele para se eleger, ele vai dizer assim, ó, eu vou mandar essa galera toda embora. Aí, esse presidente assume o poder e manda os comissionados embora. Só que aí, como ele mandou os comissionados embora, quem vai ter que trabalhar para ele agora são os funcionários concursados. Só que o funcionário concursado, ele não é um funcionário do político. Ele é um funcionário do Estado. Ele é um funcionário do país. Ele é um funcionário da República Federativa. E aí, o que esse funcionário vai dizer? Não, eu não vou defender a sua pauta política. Uma porque eu discordo dela e outra porque eu sou funcionário do Estado. Eu não sou funcionário do governo. Aí o que esse presidente vai fazer? Ele vai falar, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou governar se os funcionários concursados, eles não vão fazer o que eu peço? Porque eles servem ao Estado, não ao governo. Aí esse político vai lá, vai buscar as pessoas que concordam com ele e vai recontratar. Ele vai fazer, não os mesmos que estavam lá antes, mas ele vai contratar novos funcionários comissionados para ele poder governar. E aí, quando termina o mandato, ele tem mais funcionários do que tinha quando começou. Né? E ele prometeu exatamente o contrário do que ele ia fazer. Isso, senhores, é um fenômeno da política. Né? Porque para a pessoa concordar e fazer aquilo que você quer que ela faça, primeiro, você tem que pagar um salário muito alto para ela. Segundo, ela precisa ter algum tipo de adesão ideológica. E é exatamente isso que eles fazem. Eles contratam pessoas que estão ali próximos deles, tanto na ideologia, quanto são também muito bem remunerados. Então, o salário médio de um funcionário comissionado no Brasil é de 13, 14 mil reais. É um salário muito bom para os padrões, né, que a gente tem no Brasil. Né? Então, e é um cara que nunca prestou concurso e mesmo assim está lá ganhando dinheiro para poder servir o seu presidente favorito. Tá? Uma das outras atribuições do presidente
manter relações com estados estrangeiros, celebrar tratados, convenções internacionais sujeitos a referendo pelo Congresso Nacional. Ou seja, quando o presidente vai fazer uma viagem, vai visitar os Estados Unidos, vai visitar o Oriente Médio, ele vai conversar, né, sobre questões interfronteiriças, isso quer dizer o seguinte, que ele está cumprindo o papel ao qual foi delegado para ele. Tá? Então, o chefe do executivo, o presidente da República, faz isso. A ele também cabe declarar e celebrar a guerra e a paz, tá? Só que o presidente não pode dizer, olha, estamos em guerra. Ele vai declarar guerra, e aí, ao declarar guerra, né, ou corte marcial, enfim, qualquer declaração dessas extremas questões, extremo problema, né, problemáticas para o bom andamento da política e da República, vão ser contempladas pelo Congresso Nacional. Tá? Então, se o presidente... estamos em guerra contra a Venezuela, tá ok? Isso não pode acontecer porque quem vai determinar se vai acontecer ou não é o Congresso Nacional. Tá? O presidente também exerce o comando supremo das Forças Armadas. Ele tem um cargo simbólico, né? Num país como o Brasil, isso é bastante complexo, né? Porque o Brasil, a gente tem um histórico de muitas intervenções das Forças Armadas, né? Muitas intervenções militares. E o presidente, ele precisa ser alguém que não tem rabo preso com as Forças Armadas, mas que entende muito bem como as Forças Armadas funcionam e que o papel que elas cumprem é muito importante. Então tem que ser um presidente equilibrado, que vai entender, respeitar e trabalhar com as Forças Armadas, porque elas são responsáveis por proteger o país, né? Tanto dos inimigos externos quanto internos, mas ele também não pode morrer de amores pelas Forças Armadas, porque senão ele vai querer, em algum momento de insanidade, usar as Forças Armadas para se manter no poder. Claro que isso não funciona muito bem, não é tão fácil assim, mas é bastante perigoso que isso aconteça. Por isso que é uma atribuição bastante complexa. Tá? Outra atribuição ao presidente da República: sancionar ou vetar projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional e iniciar o processo legislativo nos casos previstos na CF, que é a mesma coisa que a gente falou no outro processo, na outra parte da aula, no início. Aí, continuando aqui, no artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, né? Então, a ordem democrática e republicana não pode ser mexida, o presidente da República não tem esse poder, e é bastante importante entender que conhecer quais são os limites do presidente da República nos ajudam a pensar em algumas questões, né? Outro dia eu estava, naquela época de eleição, estava tendo uma discussão aqui no bairro, e uma das mulheres falou, eu não vou votar nesse candidato a presidente aí, porque o bairro está abandonado. Eu não vou votar nesse presidente porque a rua está cheia de buraco. Não há uma relação. Né? Quem tem que tomar conta dos buracos da rua é o executivo, mas não o executivo federal. É o executivo municipal, é o prefeito, ou o governador do estado. Mas como as pessoas não entendem muito bem como funciona a política, os políticos se aproveitam disso. Então, por exemplo, um determinado candidato a presidente da República, quando ele vai discutir, ele vai dizer o seguinte, olha, no meu governo, a gente vai diminuir o preço da passagem de ônibus. Isso não tem nada a ver com as atribuições do presidente da República. Mas como as pessoas não conhecem quais são as suas atribuições, ele usa isso porque ele sabe que o preço da passagem de ônibus é um problema presente na vida de grande parte das pessoas, para conseguir a simpatia dessas pessoas. Ou seja, eles usam da ignorância das pessoas para atentar contra essas próprias pessoas, tá? Então, as atribuições do presidente da República, ele tem limites, né? Tem coisas que ele tem que fazer e tem coisas que ele não pode fazer, tá? No 2, ele vai dizer o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades federais. Ou seja, o presidente não pode se colocar e não pode proibir essas casas e esses poderes de trabalhar, né? Sobretudo o Ministério Público. O Ministério Público ele tem maior autonomia, né? Ele é considerado por muitos uma quarta força, e esse Ministério Público ele serve para fiscalizar os órgãos do governo, e geralmente os presidentes têm muitos problemas com o Ministério Público, porque o Ministério Público se coloca contra as ações políticas desses presidentes, tá? Aí no 3, o exercício de direitos políticos, individuais, sociais, a segurança interna do país,
Ele não pode atentar contra isso, ele não pode atentar contra a lei orçamentária, e é preciso que ele cumpra as leis e decisões judiciais. Se ele não fizer, como qualquer outro cidadão, ele vai pagar por isso, tá? E aí é o Poder Executivo na Federação. Aqui também é só uma parte do processo, tá? Nos estados, o Poder Executivo é exercido pelo governador, que além de representar o Estado, deve exercer com o auxílio de secretários de Estado a direção superior da administração estadual. Analogicamente, nos municípios, o Poder Executivo é exercido pelo prefeito. É um pouco do que a gente já falou. Aí desculpa, pessoal, pela tosse. Aí no artigo 84, compete privadamente ao presidente da República, são 27 incisos que tratam disso, nomear, exonerar ministros, dirigir, isso aqui já foi falado. E aí agora o professor foi diminuindo a letra, agora está bem difícil de enxergar. Mas aqui a gente vai falar sobre o poder... Peraí, deixa eu abrir um pouco o tamanho da letra aqui. O professor está meio cego. Só um minutinho, senhores, que deu uma travada de leve aqui. Aqui onde o professor escreveu o poder executivo, é poder judiciário, tá? Eu usei um aplicativo bastante interessante chamado Google Lens, eu acho que é assim que fala, não sei se vocês conhecem. Você tira uma foto do texto e migra o texto pro Word, fica bem legal. Só que ele pode, às vezes, confundir as letras, tá? Então, aí a gente tem o Poder Judiciário. O Poder Judiciário também cumpre um papel bastante importante, né? Uma vez que o Poder Executivo governa, o Poder Legislativo estabelece as relações, o Poder Judiciário, ele fiscaliza. Então, a gente poderia pensar, né, para usar um exemplo mais rudimentar aqui, a gente poderia pensar, por exemplo, que o Brasil fosse uma empresa, né? Então, a gente tem os diretores que tomam conta da empresa, que seria o executivo, a gente tem ali os gerentes e os diretores que analisam e criam novas leis, que seria o setor criativo e funcional, né, organizacional da empresa, e no judiciário a gente teria quem fiscaliza, né, uma espécie de auditoria para ver se as coisas estão acontecendo conforme foi solicitado que elas acontecessem. Então, dentro disso, senhores, é bastante importante perceber que quanto mais corrupta é uma sociedade, quanto mais dificuldade de cumprir as leis produzidas pelo legislativo, maior a tendência do judiciário ficar em evidência. E a gente tem visto isso no Brasil, né? Os juízes, eles estão muito em evidência. Os ministros do STF, da Suprema Corte, eles estão muito em evidência. Isso é consequência de uma certa desordem. O Montesquieu vai dizer o seguinte: quando você tem muitas leis, é sinal que essa sociedade está com problemas morais. Então, se há muitas leis e muita cobrança acerca dessas leis, quer dizer que essa sociedade está passando por problemas seríssimos naquilo que diz respeito a uma ética e a uma moralidade cívicas, tá? Então, cabe ao judiciário dizer o direito e defender a Constituição, né, julgar e oferecer soluções para os conflitos. Então, o judiciário ele é bem complexo e ele é separado em várias instâncias, né? Tem uma teia muito complexa no judiciário, mas basicamente dizer a lei o que a Constituição diz, né? E a partir do que a Constituição diz, estabelecer os critérios para analisar se as pessoas, tanto o cidadão quanto o executivo e o legislativo estão cumprindo aquilo que é acordado. É interessante pensar isso porque, por exemplo, tem um pensador chamado Diderot, que é um pensador filósofo iluminista, que ele tinha uma opinião bastante complicada. Ele dizia assim: não devemos descumprir as leis,
devemos lutar para mudá-las caso as leis sejam injustas. E aí a gente tem alguns outros pensadores dizendo que nós não devemos obedecer leis injustas. E aí, quando a gente vai pensar no judiciário brasileiro, a gente precisa pensar o seguinte: o judiciário brasileiro, ele é constituído pela classe média alta, né? Eu estou pensando aqui não no STF, não nos ministros do STF, nem no STJ, nas Cortes Supremas, mas no sistema judiciário dos estados, né? Juízes estatais dos estados. Esses juízes, eles pertencem a uma classe social, né? Geralmente são pessoas de classe média alta, né, que configuram ali, que estão encarregados de representar a lei. Então, é muito complicado a gente esperar que, embora a lei possa ser justa, que o cumprimento dessa lei vai se dar sem nenhum tipo de problema. Eu estava assistindo um documentário recentemente, documentário não, na verdade uma reportagem que dizia que existe a maior probabilidade do sujeito negro ser condenado por o mesmo crime que um branco foi condenado com uma pena menor. E isso diz respeito não só a uma ideia de racismo estrutural, mas como uma noção de classe também. Né? Em uma das promulgações, né, que uma juíza escreveu, ela dizia o seguinte: o culpado, ele não tinha estereótipo de bandido, ele não tinha estereótipo de ladrão. A gente percebe essas coisas, né, esse tipo de fala de uma determinada classe social com relação a outra classe social, que é bastante problemático, né, porque a gente pode se perguntar, mas qual que é a cara do bandido? Qual que é o estereótipo do bandido? Então, o poder judiciário, embora ele seja de suma importância, ele é um dos poderes mais problemáticos que tem, porque ele opera no Estado e ele opera no âmbito federal. E nos Estados, eles estão muito atrelados a uma certa burguesia. Né? Essa é uma crítica que eu, professor, estou fazendo. E essa noção judiciária atrelada a essa certa burguesia tende a criminalizar a pobreza, numa certa medida. É claro, né? Se você for pensar sobre uma concepção marxista, o Marx, ele ia dizer, e o professor não é marxista, mas o Marx vai dizer o seguinte, que o judiciário, ele é o escritório de organização da burguesia. Então, o que o Marx está dizendo? Ele vai dizer que o judiciário trabalha para a burguesia. Isso claro, essa é um olhar, uma perspectiva radicalizada, né? Não sei se a gente pode tomar isso com tanta potência e com tanta força, mas em alguma medida isso reverbera na própria realidade. E me parece, nesse sentido, que a gente tem fatos. Né? Não sei se o Gabriel gosta muito dessa palavra, mas me parece que a gente tem fatos que denotam que o Poder Judiciário, embora ele seja muito importante, ele tem alguns problemas bastante sérios. Tá? O Poder Judiciário cumpre o que a gente chama de função jurisdicional. Tá? É a atividade pela qual o Judiciário pronuncia-se sobre a aplicação de leis de acordo com o procedimento previamente definido em lei. As decisões tomadas pelos juízes, elas são obrigatórias e imutáveis. Então, se o juiz determinar, eu não posso falar, o juiz falou assim, ó, você vai ter, determinada pessoa tem que ser atendida pelo plano de saúde agora. E aí, se a empresa não, por exemplo, o plano de saúde não atender, esse plano de saúde vai responder legalmente, seja por multa, seja por processo, porque numa democracia, a palavra do judiciário é o cumprimento da lei e ela é de suma importância. Então, não dá para adaptar os decretos, né, os editos dos juízes. Tá? As consequências da atividade jurisdicional são, ele impede a justiça privada. Né? O que é justiça privada? A justiça privada é aquele negócio, ó, fulano foi acusado de ter estuprado uma determinada pessoa, né? E aí, vamos lá matar o cara. Aí vai todo mundo lá linchar o fulano. Só que não houve nenhum processo legal, não há provas que isso aconteceu, está se baseando no depoimento de uma pessoa que a gente não sabe quem foi. Então, assim, a justiça privada, ela não pode acontecer, né? Então, justiçamento, linchar os indivíduos, ou justiça, no mundo anarcocapitalista, né, uma justiça privada. Isso não pode acontecer. Então, é necessário que haja o devido processo legal, que as partes apresentem os seus lados, que as provas tenham evidência, que ambos os lados, ao apresentarem, tenham tempo e a oportunidade de se defender,
que um advogado cumpra o papel ali de defender os dois, se o sujeito tiver dinheiro ou não, né? Cumpra o papel de defender os dois lados. Caso o sujeito não tenha dinheiro, o Estado precisa garantir para ele. Então, essa atividade jurisdicional, ela mantém a justiça pública, porque se a justiça se tornar justiça privada, não há justiça. Tá? Então, é bastante importante que a justiça esteja sempre nas mãos do Estado, sem ser refém do Estado. Por quê, professor? Porque imagina o seguinte, se o mesmo sujeito ele tivesse o poder de criar leis, o poder de governar e o poder de fiscalizar, será que esse sujeito faria aquilo que é certo? Me parece que não, né? Porque tanto que os estados absolutistas da Idade Média, né, os reis absolutos ali da Idade Média, eles tinham esse poder, né? Eles não estavam sujeitos à lei. Numa sociedade cujo poder é tripartido, por mais alto que o sujeito esteja, sempre haverá acima dele a lei, né? Pelo menos em tese. É que a gente não vê muitos ricos indo para a cadeia, mas por mais alto que o sujeito esteja, por mais poderoso que ele esteja, ele sempre estará abaixo da lei. Essa é a noção, né? A noção jurisdicional. Aí diz assim, ó, o juiz não pode se negar a apreciar e decidir um caso. Isso é uma coisa bastante interessante, né? Se uma demanda chegar diante de um juiz, mesmo que o juiz ache que é uma demanda desnecessária, se ela chegou até ele pelas vias legais, ele precisa demandar e ele precisa julgar com imparcialidade. Tá? Ele não pode, porque ele não concorda ou porque por algum motivo julgar ou deixar de julgar porque ele não concorda. Veio até ele, ele precisa julgar e da maneira mais imparcial possível. Tá? É assegurado o direito de qualquer indivíduo a uma garantia de justiça por meio de um processo justo previsto em lei. Todo conflito poderá ser levado ao Estado. É importante que os conflitos não sejam levados ao Estado, mas todo conflito pode ser levado ao Estado. Tá? Essas são as atribuições, né? O que é o STF? O STF é a nossa Suprema Corte, né? Nosso Tribunal Nacional. O STF ele é responsável por fazer cumprir a Constituição. Então, os processos acontecem nas instâncias inferiores e eles vão subindo, né? Vai cabendo recurso, eles vão subindo. Se for um processo que, de algum modo, toca uma questão da Constituição Federal, esse processo vai acabar chegando no STF e um dos papéis do STF é fazer cumprir a Constituição Federal. A gente sabe que, na prática, não é bem isso que acontece. Quanto mais poderoso é o réu, maiores são as chances dessa celeuma jurídica chegar no STF. Mas, em tese, isso não deveria acontecer. Ao STF só deveria chegar as questões que dizem respeito à Constituição Federal. Então, vamos imaginar, por exemplo, que um presidente da República criou uma lei que é tida como uma lei homofóbica. Tá? Estou dando um exemplo hipotético. Isso nunca aconteceu. Tá? Ou ele propôs uma ação que é uma lei considerada homofóbica. Essa lei, quando ela for parar na STF, o STF vai analisar a Constituição e vai dizer o seguinte: todo cidadão tem pleno direito de fazer suas escolhas de credo, opção sexual, blá, 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 blá. Isso que o presidente da República determinou é balela, cai por terra. Por quê? Porque o STF ele é a instância última da Constituição, né? Ele é o órgão que guarda a Constituição. Então, num país hipotético da América do Sul, que porventura tivesse um presidente que quisesse proibir a união estável homoafetiva, se ele o fizesse, criasse meios para conseguir, quando chegasse no STF, o STF derrubaria isso, porque a Constituição garante o direito do sujeito a fazer as escolhas que ele bem entender. Então, num país hipotético, caso isso acontecesse, o presidente da República não conseguiria fazer aquilo que lhe cabe, tá? E aí a gente tem as instâncias, né? Na primeira instância, a gente tem os juízes nas instâncias estaduais. Numa segunda instância, a gente tem o desembargador. O que o desembargador vai fazer? Imagine que o juiz ele demanda uma determinada ação, ele julga e estabelece ali que uma determinada coisa seja feita, mas esse julgamento do juiz ele foi exorbitante, ele ultrapassou aquilo que o juiz poderia fazer segundo a lei. O desembargador vai analisar a ação do juiz e vai determinar se aquilo continua ou não. E aí, acima do desembargador, a gente já está no âmbito federal, né, que são os ministros, tanto do TSE, quanto do STF, quanto do
da Suprema Corte Nacional. Então, os ministros, a magistratura, ela tem instâncias. Então, no Estado a gente tem primeira e segunda instância, na Federal a gente tem outras instâncias e todas elas são instâncias que dizem respeito, sobretudo, à Constituição Federal. Os juízes de primeira instância, eles estão muito ligados às leis municipais, às leis estaduais. Caso o cumprimento de uma dessas leis entre em conflito com o cumprimento de uma lei que esteja aparentemente, né, porque é muito difícil acontecer, em conflito com uma lei federal, essa demanda vai subir para um órgão maior e lá eles vão decidir, tá? Aí a gente tem o Ministério Público Federal, que também está intimamente ligado à Justiça, né? E o Ministério Público Federal, ele seria, entre aspas, um quarto poder, que vai acabar por fiscalizar as ações de todos os indivíduos, de todos os políticos e tudo mais. Existe um autor chamado Paulo Henrique Amorim, que ele apresentava acho que ele faleceu recentemente. Ele apresentava aquele Fantástico que passa na Record, o Fantástico que passa na Record, que ele tinha um jargão, né? Ele falava, olá, tudo bem? Ele tem um livro chamado Quarto Poder, em que ele vai dizer que o quarto poder não é o Ministério Público, o quarto poder é a imprensa. Então, para ele, né, os três poderes, judiciário, executivo e legislativo, e a mídia. A mídia constituiria, em tese, um quarto poder. Porque a mídia consegue, mais do que o Ministério Público Federal, fiscalizar os três poderes. Então, para que uma democracia seja saudável, segundo o Paulo Henrique Amorim, não só o Ministério Público Federal e os outros ministérios públicos todos, eles precisam ser livres, como também é necessário que a mídia seja livre, porque uma mídia livre, uma imprensa livre, garante a saúde do governo, garante a saúde da democracia, porque ela vai fazer uma fiscalização não estatal, ela vai fazer uma fiscalização e vai tornar tudo aquilo que os políticos fazem como algo público. E isso remete à ideia do Norberto Bobbio de que, para que uma democracia seja saudável, é necessário que ela seja transparente. Então, em certa medida, senhores, isso vocês podem colocar no Enem, na prova do Enem, caso seja esse o tema, a mídia, a imprensa livre cumpre o papel de quarto poder. Essa é uma ideia amplamente aceita nas discussões sociológicas. Ela cumpre o papel de quarto poder, porque, embora, né, os três poderes eles estejam imbricados e limitados uns pelos outros, a mídia ela olha de fora. É como se a mídia fosse um observador que não tem compromisso com nenhum desses poderes. É claro, né, que a gente pode pensar que a mídia também cumpre interesses de classe social, que a mídia também precisa de dinheiro, enfim, tem outras questões aí. Mas no mundo ideal, a mídia seria o quarto poder e não o Ministério Público Federal ou os demais ministérios públicos. Senhores, era essa a ideia. Algum questionamento, alguma pergunta? Muito rápido. Tá suave. Vocês estão aí ainda? Tô de boa, tô aqui, tá tranquilo. Eu tentei fazer com que fosse menos dolorido possível. Né? It's ok, tem até gente falando inglês na live. Eu tentei fazer com que fosse menos dolorido possível, então eu dei uma acelerada bem boa aqui. Mas é importante que vocês tenham em mente, né, o básico. O legislativo cria leis, fiscaliza a economia do Estado brasileiro, né, e muda e altera leis, é basicamente isso. O judiciário analisa se essas leis que foram criadas estão sendo cumpridas de acordo com aquilo que foi determinado, e o executivo governa. O executivo pega essas leis e aplica elas, não no sentido judiciário, mas faz com que essas coisas aconteçam. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Um exemplo dessa verticalidade e de uma necessidade de horizontalidade. Bolsa Família, por exemplo. Bolsa Família é um programa federal, certo? Que acontece dentro do executivo, né? Ele é um programa federal, só que ele é um programa que nasce no governo federal, mas que ele tem as suas instâncias acontecendo tanto no executivo estadual quanto no executivo municipal. Então, o Bolsa Família ele tem alguns tripés ali, né? As etapas ali, 3 etapas que é o direito garantido, o direito cumprido e o dever do cidadão. No caso da etapa municipal e estadual, por exemplo, se a família tiver crianças, frequentar a escola. Então, percebam, não é o governo federal que está pegando a lista de chamada do aluno cuja família recebe Bolsa Família e está verificando. Quem faz isso
são os governos municipais e estaduais. Isso se dá porque existe uma relação no executivo que acontece, né, de verticalização e horizontalização dessa administração pública. E é interessante pensar o seguinte: caso uma pessoa que é segurada ela não receba, por algum motivo lá, houve algum erro e ela não recebe o direito, ela vai recorrer na primeira instância, na Justiça Estadual. Caso a Justiça Estadual não aceite, ela pode recorrer novamente, e caso ela esteja dentro dos direitos dela e ela venha a perder, ela pode recorrer aos órgãos federais. Por quê? Porque esse imbricamento, né, esse imbricamento dessas relações, ela acontece em todo o Estado, em todo governo, não em todo o governo federal, mas em todas as instâncias, em todas as instâncias do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. Você cria no Legislativo, você aplica no Executivo e no Judiciário você observa se as coisas estão acontecendo como de fato tinham de acontecer. É isso, senhores. Essa é uma noção dos três poderes, tá? Então, os deputados criam as leis, os ministros do STF dos tribunais superiores analisam se as leis estão sendo cumpridas segundo a Constituição e as emendas, e o presidente, o vice-presidente, os governadores e os prefeitos governam. Tudo bem? Alguma dúvida sobre alguma questão a ser dita? Não, tudo bem. Não havendo dúvidas, vamos nos encaminhar para o final da aula. Mais uma coisa a falar com os senhores, queria saber se vocês já produziram o cordel de vocês. Eu estarei presente na aula da professora Carla e estou ansiosíssimo para ler, né, as poesias de vocês, os poemas de vocês, a criação de vocês. Tá? Espero que todos participem, porque eu estou extremamente ansioso, estou ávido para ver a participação de vocês. Eu também vou participar. Tá? A Carla falou que se eu não produzir, eu não vou participar, ela deu uma intimada aqui. Eu vou tentar esboçar alguma coisa nesse final de semana e eu espero que vocês participem também, tá bom? E produzam lá. Se quiserem mandar as poesias, não quiser mandar para a Carla porque ela vai pegar no pé, porque ela é professora de português, vai analisar. Se quiserem mandar para eu dar uma olhada aqui e talvez colar alguma coisa de vocês, copiar de vocês, fiquem à vontade também, tá bom? Não havendo mais nada a ser dito. Tá rindo do quê, Marília? É sério. Olha o cara. E tá sendo gravado. Porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer, mas vocês sabem. E tem um adágio que diz que nada se cria, né? Então, e aí, não havendo mais nada a ser dito, senhores, é brincadeira, é claro. Jamais faria isso. Vamos nos caminhar para o final. Espero que todos tenham um ótimo final de quinta-feira. E é isso, senhores. Vou cessar aqui a gravação. Valeu. Igualmente, professor. Falou, professor. Fé em Deus. Fé em Deus. Falou. Professor, o senhor tinha dito que a aula seria um pouquinho chata. Até o tempo mudou com a sua aula, hein, professor? Tava um solzinho, agora tá um friozinho. Verdade, eu tô É vendo nóis, aqui. prof. Falou. Valeu. Tchau, Até mais. Valeu, Tchau, tchau.